Olá, que bom ter você aqui em nosso canal para juntos fazermos a leitura de mais um capítulo do livro de apoio das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. O capítulo que nós faremos o resumo, o capítulo de número 10, com o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Vamos fazer a leitura do texto proposto. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 a 34. Assim como o batismo em águas, a Santa Ceia do Senhor também é uma ordenança de Cristo à Igreja. Não é um sacramento conforme entende o catolicismo em alguns segmentos do protestantismo histórico. Isso significa dizer que a ceia do Senhor não se reveste de poderes mágicos capazes de conferir benefício espiritual independentemente da condição espiritual de quem participa dela. Nesse aspecto, a ceia não pode ser vista como uma vacina que o cristão toma regularmente para provar que é um membro ativo da igreja. Em outras palavras, a ceia não é para dar comunhão a quem não está em comunhão, mas para celebrar a comunhão de quem tem comunhão. Por outro lado, ela não é um rito vazio de significado que deve ser praticado somente porque se trata de uma ordem dada à igreja por Jesus. A ceia, assim como o batismo em águas, é um símbolo visível que expressa uma realidade espiritual invisível. É, portanto, a celebração de nossa comunhão com o Cristo vivo. Dessa forma, ela não pode ser vista simplesmente como um rito opcional que pode ser praticado ou não. Nela, Cristo não se encontra fisicamente presente, contudo, espiritualmente sim. Páscoa versus ceia. O real sentido da última ceia celebrada por Jesus, narrada Lucas capítulo 22, verso 19 e 20, só é totalmente compreendida quando analisada à luz da Páscoa judaica. Essa festa, que era uma das mais grandiosas do antigo judaísmo, era celebrada pelos judeus como o tempo da sua libertação. Era, sem dúvida, o mais querido de todos os dias santificados pelos judeus. O sentido simbólico desse rito está associado à ideia de liberdade conforme expressado no livro de Êxodo capítulo 12. A Páscoa judaica era apenas um tipo do qual Jesus era o antitipo. Paulo disse isso quando escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7.
O Cordeiro da Páscoa também possui um aspecto escatológico definido. Ele devia ser morto não somente no tempo do Êxodo, mas também anualmente. Yahvé, falando por meio de Moisés, ordenou que o Cordeiro da Páscoa fosse selecionado, morto e consumido a cada ano, conforme Êxodo capítulo 12, verso 14, em cada família. Assim, as famílias deveriam considerar retrospectivamente a sua libertação. Isso, por sua vez, falava prospectivamente de uma liberdade plena, total, que viria por meio de um cordeiro pascal, cuja morte sacrificial, uma vez cumprida na história, traria completa redenção e, portanto, tornaria desnecessário qualquer novo derramamento de sangue de cordeiro pascal. Quando Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa, não há dúvida de que ele tinha em mente esses fatos. Não devemos, contudo, confundir essas duas cerimônias como se fossem uma coisa só. Paulo e a ceia do Senhor. O propósito de Paulo, quando deu instruções sobre a ceia do Senhor à igreja de Corinto, foi corrigir alguns abusos que estavam acontecendo durante a celebração. O contexto é bastante claro em dizer que havia individualismo, egoísmo e até mesmo quem se embriagasse durante a cerimônia. Os coríntios não estavam discernindo o propósito da ceia, pois participavam como se estivessem participando de uma refeição qualquer. O cristão deve olhar em 4 direções ao participar da ceia. Em primeiro lugar, ele deve olhar para trás. Esse olhar é o que nos fará lembrar o motivo da morte de Jesus, carregar nossos pecados. Lembrará também que ele morreu de forma voluntária, demonstrando assim o seu amor por nós. Em segundo lugar, o crente deve olhar para frente. Fazendo isso, ele lembrará o sacrifício do Senhor até que ele venha. Trata-se de um olhar escatológico rumo ao futuro da igreja. E em terceiro lugar, o crente deve olhar ao seu redor. Esse olhar fará com que ele enxergue o outro e não seja um egoísta espiritual. De fato, esse é o verdadeiro propósito da ceia, que é celebrar uma festa em família. E em quarto lugar, o cristão deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro fará com que ele se examine a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Ao fazer esse olhar introspectivo, o crente deve ter o cuidado para não se abster desnecessariamente da ceia do Senhor. Muitos crentes deixam de participar da ceia por motivos banais. Essa não é a atitude correta. Na verdade, o que tem levado muitos crentes a proceder dessa forma é a má interpretação feita das instruções dadas pelo apóstolo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A salvação é pela graça, e não por meio de nosso mérito ou dignidade. Da mesma forma, a participação da ceia do Senhor por parte dos crentes também é uma manifestação da graça de Deus. Voltando ao texto, o advérbio indignamente mostra que Paulo referia-se ao modo irreverente dos coríntios ao celebrarem a ceia do Senhor. Isto é, enquanto alguns se embriagavam durante a reunião, outros comiam demais, além do fato de não esperarem uns pelos outros. Essa maneira de celebrar a ceia do Senhor não estava correta e precisava da correção por parte do apóstolo. Biblicamente, portanto, a ceia do Senhor é uma cerimônia de que devemos participar com discernimento. Se por um lado os elementos não se convertem literalmente no corpo e no sangue de Jesus, conforme afirma o ritual católico, por outro lado, a ceia do Senhor não pode ter o seu verdadeiro sentido esvaziado, que é a presença espiritual de Jesus. Os extremos são perigosos. No século XIII, por exemplo, o ritual católico concernente à Eucaristia foi alterado radicalmente quando só o pão passou a ser entregue aos leigos, mas não o vinho. Havia o medo de o vinho, no caso o sangue real de Jesus, ser derramado durante a cerimônia e dessa forma ser profanado. A partir do século XIII, a Igreja Católica começou a entregar aos leigos o pão, mas não o cálice. Essa prática era justificada teologicamente pela doutrina da concomitância, explicada por Boaventura,
Uma vez que o bendito e glorioso corpo de Cristo não pode ser dividido em suas partes e não pode ser separado da alma nem das demais sublime divindade, assim em cada elemento está o Cristo todo, inteiro e indivisível, a saber, o corpo, a alma e Deus. Portanto, em cada um está presente o único e mais simples sacramento que contém todo o Cristo. E uma vez que cada parte dos elementos representa o corpo de Cristo, todo o corpo está presente em todos os elementos e está em cada parte dele, quer inteiro, quer separado. Portanto, se os leigos recebem somente um dos elementos, ainda assim recebem todo o Cristo. De modo prático, essa mudança foi instituída em virtude de uma preocupação com a profanação do Sagrado Sacramento. A Igreja temia que servir o cálice repetidamente levaria parte do vinho e da água a serem derramados, com isso o sangue de Cristo seria profanado. Para evitar que isso acontecesse, a Igreja restringia a participação do cálice ao padre que celebrava a missa. Esse foi a chamada comunhão em uma espécie, pois apenas um elemento, o pão, era dado aos leigos durante a missa. Por outro lado, para esse extremo ser evitado, acaba sendo criado o outro, o de destruir a ceia de qualquer significado e relevância. Portanto, para evitar a doutrina católica da presença real de Jesus, alguns protestantes criaram a doutrina da ausência total de Jesus na ceia. É um equívoco que deve ser terminantemente evitado. Participantes da ceia. Aqui cabe a pergunta: quem deve participar da ceia do Senhor? Há 3 posicionamentos que resumiremos aqui. Primeiro, comunhão fechada. Essa posição defende que a ceia deve ser servida somente a membros batizados e em dia com as suas obrigações em determinada igreja local. Isso significa que descrentes, crentes não batizados e crentes que estão cumprindo algum processo disciplinar são excluídos da ceia. Segundo, comunhão aberta. Essa posição defende que todos os cristãos autênticos, quer sejam batizados, quer não, quer sejam membros de outra igreja diferente daquela que ministra a ceia, quer estejam em dia ou não com suas obrigações com a igreja local, podem participar da ceia. Terceiro, comunhão próxima. Essa posição afirma que a ceia deve ser ministrada a quem for batizado e está em dia com as suas obrigações na sua respectiva igreja. Contudo, contrariamente à comunhão fechada, a ceia não é restrita apenas à igreja que a ministra. Membros de outras igrejas podem participar. Assim, não é necessário, portanto, que o que participa seja membro da igreja que está servindo a ceia. Contudo, contrariamente à comunhão aberta, exige que o que participa da ceia seja batizado. É, portanto, um meio termo entre as duas primeiras posições. Os argumentos em favor da comunhão fechada podem ser resumidos assim. Jesus mandou, em primeiro lugar, pregar o evangelho e batizar os convertidos, de acordo com Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. No livro de Atos, os crentes eram, a princípio, batizados e, só depois disso, participavam da ceia do Senhor. Olha só o que diz o texto. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, verso 37 a 42. Esse relato mostra sem sombra de dúvidas que as pessoas, em primeiro lugar, convertiam-se, eram batizadas em águas e depois participavam da ceia do Senhor, denominada aqui de partir do pão. Essa é a prática seguida pela igreja também na patrística. Não há como minimizar o valor que a ceia tem para a igreja.
A sua importância está no fato de que foi uma das ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. Contudo, como ficou demonstrado, ela não é um sacramento capaz de conferir graça a quem dela participa independentemente da sua condição espiritual. Assim, a ceia deve ser celebrada por quem está em comunhão e não para dar comunhão a quem não tem. Quando praticada com o devido discernimento exigido pelas Escrituras, a ceia é uma bênção para o cristão, uma vez que ela rememora o sacrifício de Jesus. Amém.